Olá, eu sou Fabiana Agra e este é o programa Falando Sério. Hoje nós voltamos com o quadro Cá Entre Nós. Como sempre, como já estamos fazendo desde o início do ano, hoje nós vamos falar das bordoadas do governo Bolsonaro. Nós já íamos fazendo um levantamento de mais de 160 absurdos desse governo só no mês de maio. Mas aí o diretor da Creative TV vetou, ele disse que não seria mais nenhum quadro de programa, seria uma longa-metragem. Então vamos lá, hoje nós vamos elencar 50 dos maiores absurdos do governo Bolsonaro apenas no mês de maio. Não perca! O primeiro, diante dos problemas gravíssimos econômicos e sociais que se aprofundam em ritmo acelerado, sob a inércia bovina do governo, Bolsonaro decidiu conceder a maior honraria do país ao Olavo de Carvalho. O guru astrólogo foi agraciado com o mais alto grau da Ordem de Rio Branco. Essa condecoração ela é dada pelo governo do Brasil para distinguir serviços meritórios e virtudes cívicas, estimular a prática de ações e feitos dignos de honrosa menção. Além do guru, Moro, Dória, Witzel, Zema e os filhos de Bolsonaro, Eduardo e Flávio, também foram agraciados. Em mais um indicativo da paralisia econômica promovida por Bolsonaro e pelo seu ministro da Economia, Paulo Guedes, a produção industrial brasileira recuou 1,3% na passagem de fevereiro para março, segundo dados da pesquisa industrial mensal no Rio, feito pelo IBGE. O BNDES suspendeu novamente o repasse de verbas para investimentos do PRONAF. A CONTAG estima que 800 milhões o montante que deixou de ser repassado para os trabalhadores. Bolsonaro comemorou nas redes sociais, no dia 3 de maio, a abertura de um mercado de pouquíssima representatividade, para não dizer insignificante, para as exportações brasileiras. No Twitter, ele celebrou o início das vendas de abacate brasileiro para a Argentina, vejam só vocês. Enquanto isso, o chanceler Ernesto Araújo comparou Bolsonaro a Jesus Cristo durante discurso no Instituto Rio Branco. Araújo, que chegou a chorar em vários momentos, citou um trecho do Evangelho que diz que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular do edifício do novo Brasil. Para os cristãos, a pedra angular simboliza a figura de Jesus Cristo. Depois do fracasso da reforma trabalhista, que gerou mais desemprego do que qualquer outra coisa, a uberização da economia brasileira atingiu níveis inéditos em maio. Foram 39 milhões de trabalhadores na informalidade, pessoas que deixaram seus empregos com carteira assinada e agora amargam trabalhos insalubres, com cargas horárias desumanas e nenhuma condição digna. Aí, Bolsonaro terminou cancelando a viagem que faria a Nova York no dia 14. A homenagem seria feita pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos e encontrava dificuldades para encontrar um local para acontecer. De início, o evento aconteceria no Museu de História Nacional, mas por conta da pressão exercida pelo prefeito de Nova York, a agenda foi cancelada. Depois, foi a vez do tradicional restaurante Cipriani, em Wall Street, recusar a receber a homenagem. O último local escolhido, um hotel da rede Marriott, vinha sofrendo pressões e manifestações contra a decisão de aceitar receber Bolsonaro. A festa também começava a penar para conseguir patrocinadores. A companhia aérea Delta, a consultoria Bain & Company e o jornal Financial Times tinham decidido apoiar a festa, mas depois desistiram. Enquanto isso, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também cancelou um tour que faria na Europa, com participação em eventos, entrevistas para canais de TV e encontro com autoridades. A decisão foi consequência da repercussão negativa de uma carta assinada por 602 cientistas europeus e publicada na revista Science em 26 de abril, pedindo o condicionamento de negócios europeus com o Brasil a compromissos com a redução do desmatamento e dos conflitos com povos indígenas no país. O escritor Olavo de Carvalho, lá no início do mês, criticou o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, o general Santos Cruz, para quem o guru de Bolsonaro é um desocupado esquizofrênico. Santos Cruz é apenas
uma bosta engomada, afirmou Carvalho no Twitter. A declaração do general foi uma resposta ao escritor após ser taxado como alguém que fofoca e difama pelas costas. E essa confusão deu muito panos para as mangas, mas eu preferi colocar aqui hoje somente o fato gerador da confusão toda entre o guru e a ala militar do governo Bolsonaro. Bolsonaro solicitou também no início do mês, por meio do Ministério da Família e dos Direitos Humanos, uma revisão da norma que veta a publicidade infantil e o uso de personagens infantis em anúncios comerciais. O pedido foi encaminhado ao CONANDA por meio de uma nota técnica, mas o colegiado já se posicionou de forma contrária à manifestação da pasta. Teve também o corte de gastos na saúde, que devem gerar 50 mil mortes prematuras, ou seja, antes dos 70 anos, até 2030, devido à redução da atenção primária no Brasil. Os dados são de um estudo do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. A pesquisa analisou os efeitos das mudanças na Estratégia de Saúde da Família, programa que visa a promoção da qualidade de vida da população brasileira. Além de ser persona non grata em Nova York, lembra? Bolsonaro se converteu no maior inimigo do conhecimento em todo o mundo. Em maio, mais de 11 mil acadêmicos de universidades de todo o mundo assinaram um manifesto contra a política de cortes na educação, principalmente na área de filosofia e sociologia. O ministro da Educação, por sua vez, disse aos senadores, em uma reunião, que sofreu um processo tal qual no livro do Kafka. Naquele momento, o escritor Franz Kafka deu 2 voltas na sua tumba em Praga. A crise entre o presidente Bolsonaro e a ala militar do seu governo deve se agravar nos próximos dias. As Forças Armadas devem sofrer um corte de 43% no seu orçamento. O anúncio foi feito pelo governo na terça-feira, dia 7 de maio, durante o almoço dos comandantes militares em Brasília, como Bolsonaro e o general Augusto Heleno. Em maio, o Brasil também deixou de ser um país confiável para o investimento estrangeiro. É o que indica um levantamento realizado por uma consultoria, divulgado no dia 7, que lista os 25 países mais confiáveis para receber capital estrangeiro. A mobilização internacional para que Bolsonaro não fosse homenageado nos Estados Unidos continuou intensa. Após o prefeito Bill de Blasio conseguir expulsar o capitão reformado de Nova York, a hashtag Texas Cancel Bolsonaro ficou entre os assuntos mais comentados das redes, reivindicando que o evento em homenagem ao capitão reformado não ocorresse no estado do Texas. Aí teve um decreto assinado e publicado no Diário Oficial da União, que praticamente liberou o porte de armas para 20 profissões, de políticos a caminhoneiros, advogados e até jornalistas. As categorias listadas não precisarão comprovar efetiva necessidade para justificar a solicitação. Regime de faroeste, então, vai se instalar no país. Mas um dos aspectos mais dramáticos e de repercussão explosiva desse decreto está escondido no parágrafo 6º do artigo 36 do texto. Por ele, crianças e adolescentes poderão, sem qualquer restrição de idade, ter acesso a armas. Para isso, basta a autorização de um dos pais ou responsáveis legais. Com essa autorização, crianças e adolescentes poderão ingressar nos clubes e nas escolas de tiro e fazer uso de armas. O governo Bolsonaro suspendeu de maneira generalizada, agora no mês de maio, bolsas de mestrado e doutorado oferecidas pela CAPES. As bolsas pertenciam a alunos que apresentaram seus trabalhos recentemente e seriam destinadas a estudantes aprovados em processos seletivos concluídos ou em andamento. O ataque atinge não apenas a área de ciências humanas, mas também a área de exatas. Os 55 conselhos e colegiados criados em governos anteriores também foram extintos por Bolsonaro em maio.
As estruturas criadas para abrir canais de diálogos com a sociedade, como o Fórum de Emprego, Trabalho e de Previdência Social, também foram extintas. Aí veio o ministro da Educação de novo, quis ser didático ao explicar o corte de 30% nas universidades e acabou mal, especialmente para alguém graduado em economia. A fala do ministro ocorreu durante transmissão ao vivo, junto com o presidente Bolsonaro. Ele disse mais ou menos assim: a gente está pedindo simplesmente que 3 chocolatinhos desses 100 chocolates, 3 chocolatinhos e meio, deixa só eu cortar aqui, presidente, 3 chocolatinhos e meio. Esses 3 chocolatinhos e meio, a gente não está falando para a pessoa que vai cortar, não está cortado. Deixa para comer depois de setembro. É só isso que a gente está pedindo, isso é segurar um pouco. Quanto seria 30% de 100 chocolatinhos? Bom, não é, como todos sabem, 3 chocolatinhos, né? A piada cresceu porque o ministro teve seu boletim da USP vazado nas redes sociais, em que ele levou várias notas 0, notas baixas, segundo o ministro, porque na época ele teve problemas físicos e psicológicos. Em uma defesa alucinada do decreto que facilita o porte de armas, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que as mulheres preferem andar armadas do que ter a proteção da Lei Maria da Penha. Sem comentários. Bolsonaro afirmou também, agora em maio, ter um compromisso com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, para indicá-lo para ocupar a vaga do STF, que será aberta no próximo ano com a aposentadoria do ministro Celso de Mello. Tenho um compromisso com ele, a primeira vaga que vier é dele, disse Bolsonaro. Pois é, né, Moro? Já a ministra Damares, ela estava meio sumida, né, em abril, voltou a frequentar as redes sociais, após ter um vídeo antigo, viralizado, né, em que aparece declarando que a princesa Elsa, personagem principal do filme Frozen, da Disney, terminou a trama sozinha em um castelo de gelo porque é lésbica. Não dá nem para comentar, né, pessoal? Teve outra também, terrível. O presidente Jair Bolsonaro fez uma piada com um homem de descendência asiática durante a sua passagem pelo Aeroporto Internacional de Manaus. Em um vídeo que também viralizou nas redes sociais, o presidente aparece perguntando ao oriental: tudo pequenininho aí? Nas imagens, o homem que é estrangeiro fala: Brasil, gostoso. Bolsonaro reage rindo, responde: opa, opa, e se afasta. Em seguida, faz um gesto de tamanho, utilizando uma das mãos e ironiza: tudo pequenininho aí? A cena aconteceu na madrugada, durante a escala em Manaus, antes dele ir para Dallas, nos Estados Unidos. À frente de um governo que cultua a ignorância e pretende destruir a educação e a soberania do Brasil, Jair Bolsonaro partiu para o confronto e decidiu provocar milhões de brasileiros que saíram às ruas no dia 15 de maio, direto do Texas, onde foi receber uma premiação após ser impedido de ir a Nova York. Ele xingou os estudantes brasileiros, chamando-os de idiotas úteis, e ainda atacou os desempregados do país, dizendo que eles não têm qualquer qualificação. Bolsonaro, ele parece que está alheado, né, do que está acontecendo no país. Disse que a maioria dos manifestantes ali eram militantes, referindo-se aos bilhões de manifestantes que saíram às ruas no dia 15 de maio. Já o representante do evento lá em Dallas, Jorge Baldor, negou ter convidado Bolsonaro para ser homenageado na sede da entidade no dia 16. Segundo palavras do Jorge Baldor, ele mesmo se convidou e Bolsonaro não vai receber um prêmio, afirmou, contrariando o que disse o Palácio do Planalto. Já o prefeito de Dallas, que é do Partido Democrata, afirmou que não iria a qualquer evento envolvendo Bolsonaro. Enquanto isso, o presidente Bush, o ex-presidente Bush, também não convidou Bolsonaro para o encontro. Na verdade, ele foi pego de surpresa com o anúncio da visita. Mais uma das trapalhadas que nos matam de vergonha, né? E a cidade do estado do Texas, nos Estados Unidos, Dallas, né, que sequer convidou Bolsonaro para uma visita, ainda recebeu o político com protestos em frente ao edifício onde ele foi homenageado.
o grupo que reunia brasileiros e estadunidenses segurava faixas contra Bolsonaro e em defesa da liberdade do ex-presidente Lula, além de gritar palavras de ordem contra o presidente. Na quinta, 16, durante a cerimônia que recebeu o prêmio oferecido pela Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro fez um longo discurso de 11 minutos, no qual mudou o bordão de seu governo para Brasil e Estados Unidos acima de tudo, gerando uma avalanche de críticas nas redes sociais. Ele disse assim, e termino com meu chavão de sempre, meu muito obrigado a todos, Brasil e Estados Unidos acima de tudo, Brasil acima de todos, declarou, errando a parte final, onde entraria Deus acima de todos. Ele também voltou a bater continência para a bandeira americana, como já havia feito antes de ser eleito presidente. Para resumir esta mais uma desastrada viagem internacional do presidente, eu lanço mão de um texto do jornalista Alex Sonic. Presidentes não costumam tocar em assuntos internos do país em viagem ao exterior, muito menos criticar seus cidadãos, empresas ou instituições. Mas Bolsonaro não é um presidente como outros. No discurso de agradecimento pelo prêmio Personalidade do Ano, que recebeu da Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos em Dallas, depois de ser rejeitado e expulso de Nova York, ele aproveitou para falar bem dos Estados Unidos, mal do Brasil e deturpar a história. Disse que os governos que o precederam estavam com as mãos sujas de sangue e citou como exemplo o assassinato do capitão norte-americano Charles Chandler, a quem homenageou. Só que o fato aconteceu nos anos 70, quando nem Lula nem Dilma estavam no poder, e sim os generais da ditadura. Nem tiveram nada a ver com esse episódio, Lula e Dilma. Chamou a mídia brasileira também de desonesta. Se fosse isenta, já seria um grande feito. Prestou continência à bandeira americana, o que ainda justificou e confirmou total vassalagem aos irmãos do Norte. O outro premiado, o secretário de Estado Mike Pompeo, deu o bolo, mandou um representante. O clima foi de constrangimento. Em vez de jantar para 1000 talheres, como estava previamente programado em Nova York, o prêmio foi entregue em cerimônia acanhada e constrangedora numa pequena sala. Não ficou claro porque a homenagem foi feita nos Estados Unidos e não no Brasil, uma vez que a entidade que homenageou Bolsonaro é brasileira e o agraciado norte-americano não iria. Não se sabe também quanto dinheiro público foi jogado no lixo nessa viagem inútil e, mais uma vez, prejudicial à imagem do Brasil. O assessor do gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro, Nelson Alves Rabelo, descobriram também em maio, recebeu mais de R$92 mil durante os 19 meses em que foi secretário parlamentar nível 18 da Câmara dos Deputados. O problema é que durante todo esse período, Rabelo não teve registro de entrada na Câmara. No dia 17 de maio, Bolsonaro distribuiu, via grupo de WhatsApp, um texto que em tudo lembrou a retórica de Jânio Quadros, insinuando as hipóteses de um golpe de Estado para implantar um Estado policial ou a renúncia. O texto que ele disse ser de autor desconhecido usava a expressão corporações, sem nomeá-las, quase um sinônimo das forças ocultas a que se referia Jânio Quadros. Ao introduzir o texto para os grupos, ele disse que o sistema vai me matar. Políticos consideraram a iniciativa de Bolsonaro bem grave e também, claro, preocupante. A ANAC pediu que o governo reveja o decreto das armas, depois que a medida retirou do órgão a definição das regras para porte de armas em voos. Para o presidente da ANAC, a norma regulamentada pela agência segue um padrão mundial. Entrar armado nos voos tem que ser exceção. A norma foi feita de acordo com os padrões americanos, padrão muito bem visto pelo órgão da aviação civil mundial. Com o decreto assinado por Jair Bolsonaro, o limite do poder de fogo foi de um revólver para um fuzil, com 4 vezes mais poder de fogo. Significa dizer que armas de uso exclusivo das polícias poderão ser adquiridas por qualquer cidadão.
Vamos para mais um absurdo? Vamos lá. É porque, gente, Bolsonaro ele não junta ler com crer. Num dia, ele distribuiu um texto apavorante, onde dizia que o Brasil é ingovernável e que estava sendo manietado pelas corporações e pelas oligarquias. Seus seguidores entraram em polvorosa, convocaram marchas para invadir Brasília, pediram para orar para o presidente e defender a aprovação sem mudança de suas propostas. 3 dias depois, Bolsonaro fez um discurso a empresários dizendo que não existe crise entre os poderes e que tudo não passa de fofoca. E que as manifestações convocadas para o dia 26 iriam reivindicar apenas agilidade para que o Congresso aprove tudo o que achar que deve. Do que diz o presidente, só uma conclusão se pode tirar. Ou ele é mentiroso ou é bipolar. Ambas características aterrorizantes para alguém que é responsável pelo destino de 210 milhões de brasileiros. Aí, lá em meados de maio, Damares surtou novamente, dessa vez aqui com o Nordeste. Parece que ela gosta, né, do Nordeste. Ela disse assim, aí em um vídeo, está chegando no Nordeste manual prático de bruxaria para crianças de 6 anos de idade. Olha lá, como ser bruxo, como ser bruxa, como fazer a roupa de bruxa, como fazer a vassoura de bruxa, disse a ministra Damares Alves durante uma pregação evangélica em João Pessoa. Algum professor aqui do Nordeste já recebeu esse material nas escolas? Eu queria muito saber. Em menos de um mês, Bolsonaro condecorou os filhos Eduardo e Flávio com mais uma condecoração do governo. Os dois e mais 15 ministros do governo foram agraciados com a Ordem do Mérito Naval. A homenagem é entregue a personalidades civis e militares que tenham prestado serviços relevantes à Marinha. Bolsonaro decidiu estimular mortes no Brasil não apenas por meio do seu decreto faroeste, que legaliza a posse e o porte de armas no Brasil. Ele também pretende praticamente acabar com a fiscalização de trânsito, no país que mais provoca morte nas estradas. Ele disse assim, não tem local de risco, ninguém é otário de ter uma curva na frente, uma ribanceira, o cara entrar a 80, 90, a 100 por hora. Não é otário, não faz isso aí. Não precisa ter um pardal para multar o cara lá, disse Bolsonaro em sua live nas redes sociais, numa dessas quintas-feiras aí de maio, quando propôs também o fim dos radares móveis nas estradas. Bolsonaro disse ainda que estava convencendo o Sérgio Moro a acabar com os radares. E como as manifestações do dia 26 a favor do governo não geraram nenhum emprego, a segunda-feira de ressaca começou com novos números negativos na economia. Segundo o Boletim Focus do Banco Central, a previsão de crescimento do PIB para este ano caiu pela 13ª vez e está em 1,23%, um colosso produzido pelos frentistas do posto Ipiranga. Pará, Mato Grosso e Amazonas foram os 3 estados da região da Amazônia Legal que registraram os maiores desmatamentos, de agosto do ano passado até abril deste ano. O número é 20% maior que aquele apurado de agosto de 2017 a abril do ano passado, que já era alto. Então, a coisa está só se agravando nesse governo Bolsonaro. Recado do Congresso Nacional ao derrotar Sérgio Moro no tema do COAF. Na Lava Jato, ele conseguiu matar metade da economia brasileira. Com o COAF nas mãos, ele mataria a outra metade, afirmou o deputado federal Paulo Teixeira. A presença de Sérgio Moro em Portugal, onde participou das conferências do Estoril, gerou manifestações de protesto. Os manifestantes afirmaram que o ex-juiz, hoje ministro da Justiça e Segurança Pública, representa um retrocesso para o povo brasileiro. Dezenas de manifestantes protestaram em Carcavelos, Cascais, contra a vinda do ministro, segundo o jornal digital Observador. Contrariando o discurso oficial de pôr fim à velha política, o governo Jair Bolsonaro está oferecendo 10 milhões extras por semestre até 2020, quando serão realizadas as eleições municipais, para cada deputado que apoiar a reforma da Previdência. No caso de líderes partidários, o valor total é o dobro do oferecido para os deputados federais, 80 milhões. Se isso não for mensalão, eu não sei mais que nome se dá
a isso aí. O governo central registrou um superávit primário de 6,5 bilhões em abril, abaixo do esperado. O resultado é o pior registrado para o mês desde 1998. A exemplo do que aconteceu em Nova York, onde Bolsonaro não conseguiu ser homenageado em 3 locais diferentes por conta de protestos, várias entidades em Paris já se mobilizam para que a extrema-direita representada pelo governo brasileiro não seja recebida na capital francesa. É que o Ministério da Economia da França vai sediar um evento organizado por entidades patronais para promover oportunidades de negócio no Brasil, e o general Carlos dos Santos Cruz, ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, é um dos principais convidados. ONGs e ativistas franceses, suíços, belgas e brasileiros, no entanto, estão pedindo para que o governo do presidente Macron não ofereça tapete vermelho à extrema-direita do Brasil. E pedem também que o evento seja cancelado. O militar reformado, João Batista Firmo Ferreira, é irmão de Maria das Graças, mãe de Michele Bolsonaro, e está na reserva desde janeiro de 2017. E daí? E daí que ele é acusado de fazer parte de uma milícia que cometia crimes de loteamento irregular do solo, extorsão e até homicídio relacionados à grilagem de terras na região de Sol Nascente, em Ceilândia, onde mora a família da primeira-dama. O ministro da Educação veio com mais outra. Ele quer o fim das bolsas de doutorado porque, para ele, o Brasil tem doutor demais. O Ministério da Educação divulgou uma nota na tarde do dia 30 de maio, afirmando que professores, servidores, funcionários, alunos, pais e responsáveis não são autorizados a divulgar e estimular protestos, e voltou a pedir que seja feita denúncia à ouvidoria do Ministério. Ignorando o direito constitucional de livre manifestação e sem nenhum amparo legal para emitir tal determinação, a nota demonstra que a estratégia do ministro é tentar criar uma narrativa que coloque os atos contra os cortes na educação como ilegais. A medida é uma tentativa de conter as manifestações que tomaram conta do país pela segunda vez. E foi pela segunda vez em menos de um mês que os brasileiros saíram às ruas no dia 30, contra o projeto de destruição nacional representado por Jair Bolsonaro. Em menos de 6 meses no poder, Bolsonaro colocou o Brasil em recessão, cortou 30% da educação, ameaçou professores e insultou a população ao deixar claro que não gosta de pobres. Havia uma certa apreensão em alguns setores da organização dos protestos com relação ao volume de uma segunda manifestação tão próxima da primeira. Mas a adesão e a multidão que tomou conta das ruas pelo país surpreendeu até o mais otimista dos manifestantes anti-Bolsonaro. Exprimida entre essas duas manifestações, a micareta fascista do domingo 26, artificial e convocada pelo próprio governo, ficou parecendo muito mais uma quermesse, sem pauta definida e com a tristeza estampada na cara dos apoiadores de Bolsonaro. Fechando o mês de maio, nós temos uma vergonha alheia em vídeo. O ministro da Educação usou sua conta no Twitter para dizer que cortes das verbas do Museu Nacional do Rio não são de responsabilidade do MEC. O ministro apareceu de guarda-chuvas, dançando e imitando a famosa cena do filme Dançando na Chuva. Na fala, ele diz estar se protegendo da chuva de fake news. Na sequência, o ministro explicou que a responsabilidade pelo corte é da bancada do Rio e não do seu ministério, porque vergonha não tem tamanho para esse governo. Último absurdo do mês de maio foi o ministro Marco Aurélio de Mello, né? Ele advertiu o presidente Jair Bolsonaro sobre o seu comentário de que era o momento de ter um ministro evangélico no Supremo. Marco Aurélio disse: o importante é termos juízes que defendam a ordem jurídica e a Constituição. O Estado é laico, o Supremo é Estado. Disse o ministro, que reforçou que os integrantes do tribunal devem ser escolhidos pela formação jurídica e não pela religião. Então, pessoal, esses foram alguns dos 50 absurdos
protagonizados pelo governo Bolsonaro só no mês de maio. De onde eu tirei tudo isso? De vários jornais que a gente assiste por aí, além de vários blogs, de vários sites, e a gente vai só garimpando, nada disso aqui é nosso, a gente garimpa das redes sociais e joga aqui para vocês, até para ficar como um registro do que está sendo esse governo Bolsonaro. Eu sou Fabiana Agra, este é o quadro Cá Entre Nós, do programa Falando Sério da Creative TV. Até a próxima.